O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, ó Senhor. Neste lugar tu és real, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a minha herança, Senhor. Tu és a nossa esperança. Sim, Deus, não há outro como tu. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor.
se eu me humilhar diante do Senhor, se eu me humilhar diante do teu altar, aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, oh Senhor. Tu és a minha fonte, tu és a minha herança, Senhor. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida, de cura? Não há outro lugar melhor de estar. Oh, não há outro lugar melhor, se não é aos teus pés, Senhor. Oh Deus, sim, sim, oh. Só a igreja declara bem forte: se eu me humilhar e sacrificar, tu inclinarás os teus ao meu clamor. Oh, mais vale um dia e toda sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sobre o trono estás, sempre reinarás. É santo Deus que jamais falhou, nunca falhará, nos ouvir. Invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra teu poder, mostra teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder.
nos ouvir. Invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder. Mostra teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder. Mostra teu poder. Invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder. Mostra teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder. Mostra teu poder. Queremos ver, Pai, seu poder nessa noite. Vem, seu Deus, vem, Pai, com a sua presença e toca nos nossos corações, Deus. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. 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 Em nome de Jesus invocamos, só falando dele. Invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra teu poder. Mostra teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Toque venha nos restaurar, teu Espírito venha nos avivar e possamos sentir a tua presença em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela presença dele que aqui está. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Antes de você se assentar, cumprimenta essa pessoa bonita que está perto de você e diga: Deus está aqui. Isso, fala para ele, para ela: Deus está aqui. Vira para o banco de trás e fala: Deus está aqui. Você que nos assiste pela internet também, Deus está aqui, Deus está presente em nome de Jesus.
Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui essa noite, dizer que vocês são muito bem-vindos, especialmente você que vem hoje pela primeira vez. Lembrando que hoje nós estamos com essa mesa linda montada, olha só que coisa bonita, significa que nós temos a mesa pronta e a ceia do Senhor. E no dia da ceia do Senhor, as crianças não têm ministração nas suas salas com seus facilitadores. Então, as crianças permanecerão conosco durante toda a celebração. Portanto, papai e mamãe, eu peço a sua compreensão e o seu auxílio para que nós possamos manter as nossas crianças por perto de nós durante toda a celebração. Caso você veja que isso esteja ficando cada vez mais difícil, ao lado nós temos aqui o nosso espaço Kids, que está montado com o culto sendo projetado em tempo real. É só você ir ali com seu filho, a sua filha, e você vai assistir o culto também no conforto daquele lugar, juntamente com o seu pequeno, tá bom? Então, as crianças permanecem conosco durante toda a celebração, porque teremos a ceia do Senhor hoje, e os pais que já batizaram seus filhos nessa igreja, têm por direito e responsabilidade de ministrar os seus filhos na ceia do Senhor. Outra aviso importante que eu gostaria de dar é relacionado ao nosso obrigado. Muito, muito obrigado a você que participou da nossa Festa das Nações. Você que veio um dia, pelo menos, para prestigiar. Você que veio para doar seu tempo, você que veio para doar o seu trabalho, e até você que doou do seu dinheiro e até mesmo dos seus ingredientes para poder nos ajudar a preparar essa festa que foi linda e uma festa maravilhosa. Com certeza essa marcou a nossa história, porque nós iniciamos um projeto de começar ou de fazer a Festa das Nações também aos domingos, e foi algo esplendoroso o que nós experimentamos naquela final de tarde do domingo passado. Às 18 horas nós iniciamos um culto ao céu aberto ali na rua, e você que não veio, infelizmente, você perdeu um mover de Deus todo especial e uma presença que ali estava. Mas teremos novas oportunidades e contamos com a sua presença e a sua participação também. Então, todos que participaram da Festa das Nações, muito obrigado. Você que não esteve presente nenhum dia, o ano que vem tem uma próxima edição, a gente espera você, tá bom? Deixa eu dar outro aviso relacionado à nossa livraria. Chegaram alguns materiais novos, importantes, bem escolhidos e selecionados. Nós só entregamos para vocês materiais de qualidade. Então, se você passar na livraria, você vai ver coisas de bons autores, de boa teologia, para fornecer e proporcionar crescimento espiritual. Ao final da celebração, passe lá no balcão de informações, dá uma olhada nos novos materiais e bíblias que chegaram essa semana, estão fresquinhos na nossa prateleira para você poder adquirir também. E você que ainda não deu o seu nome para se tornar novo membro da nossa comunidade, ainda dá tempo, tá bom? Nosso tempo está se esgotando e nós começaremos agora as primeiras turmas em maio. Então estamos fechando as nossas turmas para poder organizar. Você que frequenta essa igreja há tanto tempo e ainda não se é membro, você ainda não pode participar da ceia do Senhor conosco como irmão na fé, você que está nessa comunidade e ainda não fez o seu batizado, é a sua oportunidade agora. Ainda hoje, ao final do culto, dê o seu nome. Mesmo que você diga, mas eu não sei se eu estou preparado. É por isso que tem curso. Você não vai sair da sua cadeira e será batizado aqui. Teremos 9 encontros para você descobrir se está preparada e se está preparado para o seu batismo. Mas isso não vai acontecer enquanto você não fizer o seu curso, tá bom? Esse aviso é para você que está sentadinho aí e ainda não é membro dessa família. Vai lá e dê o seu nome no nosso balcão de informações para a gente montar a nossa turma. E você que é do Retiro de Homens, eu tenho um aviso especial, tá? Você que gostaria de fazer e viu que as vagas esgotaram. Tenho duas pessoas cancelaram em virtude de não conseguir se ajeitar no trabalho e ter dispensa. Então tem 2 vagas de homens, tá bom? Para homens. Procure a secretaria, deixe o seu nome. Os primeiros que chegarem lá, teremos aí já a possibilidade de inserir 2 novos nomes para o nosso retiro de homens ainda hoje, tá bom? Dá tempo ainda. E o de meninos e meninas, ao final, terá um stand ali, onde o Tanner e a sua equipe estará fazendo a inscrição do retiro de adolescentes, moços e moças, para poder participar conosco, tá? Terça-feira, nós temos aquela série de mensagens sobre Davi. Gente, tem sido algo impressionante que a gente tem aprendido aqui. E como Davi fala da alma através dos salmos, a gente tem encontrado a nossa alma nas ministrações. Convido você para vir terça-feira também. Ou se você tem um amigo para convidar, envie um convite essa semana. Fale, eu levo você na igreja, eu vou com você. Terça-feira agora, uma ministração especial sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe o que isso significa? Onde Davi estava quando ele cantou isso? Venha terça-feira que nós vamos aprender juntos, cantar os salmos e vencer as batalhas que Davi e nós vivemos de modo semelhante.
Quinta-feira é o nosso último curso da história da igreja. Vamos falar sobre a formação das igrejas evangélicas brasileiras e a Igreja Presbiteriana Independente. Você que não participou não tem direito ao certificado, mas você que teve 75% de frequência vai ter o seu certificado na mão assim que você fizer o nosso curso, tá bom? Pastor, eu não vim, mas me interessei pelo assunto. Posso vir nessa quinta? Claro, é 19h30. Você só não terá o certificado, mas saberá da história da Igreja Presbiteriana Independente. Quer saber como é a sua igreja? Qual a fundação e a formação? Quinta-feira, às 19h30. E agora eu começo com um triplo desafio. É um dia D para nós. Páscoa está chegando, irmãos. E Páscoa não é diamante negro, nem é ovo maltine, nem é Kinder Ovo. Páscoa é Jesus Cristo. E eu quero convidar você a participar da nossa vigília de Páscoa, que vai acontecer na quinta-feira agora, nessa quinta, às 22 horas no templo. Não adianta vir pensando que nós vamos a um monte, porque essa quinta nós faremos aqui no templo. Esteja chovendo ou não, será aqui. Você que tem medo de mato, de animal, de cobra, de bicho, então é a sua oportunidade de vir orar conosco aqui quinta-feira. Quinta-feira às 22 horas começamos. Qual hora que acaba, pastor? Aí nós não temos hora para acabar. É um tempo de oração e de busca da presença de Deus. E eu convido você para estar conosco, passar a Páscoa já em oração, celebrando o nome de Jesus que está vivo entre os mortos. Isso é a razão da nossa Páscoa. E na sexta-feira, à noite, você tem uma oportunidade linda de aproveitar o feriado e chamar alguém na sua casa. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cunhado, pode ser seu amigo ou pode ser seu vizinho. Mas alguém que você possa colocar à mesa da sua casa e fazer uma refeição junto. E depois dessa refeição você vai falar, hoje é especial, porque nós estamos celebrando a Páscoa. A gente não dá ovos de Páscoa somente em casa, a gente come chocolate, mas a gente sabe que a Páscoa é Jesus. Então o que você vai fazer? Você vai ter um pão e você vai ter um copo de suco de uva, para você poder compartilhar o pão com seus visitantes e cada um tomar um pouquinho do suco de uva com você ali, em cada um no seu copinho, para você poder dizer, Jesus morreu para nos dar a vida e hoje nós estamos aqui celebrando a Páscoa. É só isso. Se você quiser mais informações no site ipisertanopolis.com.br, estará lá, logo no site, na entrada, Desafio de Páscoa. Você entra lá e vai ter todas as orientações de como fazer o seu momento de Páscoa. Vai ter um texto bíblico, se você quiser ler, uma orientação de música, se você quiser cantar junto. Terá lá as orientações para como fazer a sua oração com o pessoal. Mas eu queria desafiar você, chame alguém à sua casa, sexta agora, e coloque a mesa. Nós temos pessoas aqui que já foram batizadas, porque foram chamadas uma vez na casa de um irmão da igreja que levaram a sério esse desafio de Páscoa. E a Páscoa aconteceu no coração daquelas pessoas que lá estiveram. Quem sabe Deus vai te usar essa semana para ganhar uma vida para o reino e para a glória dele em nome de Jesus, não é? Desafio de Páscoa. E o terceiro desafio, pastor, é você estar conosco domingo que vem. Teremos música, coreografia, quarteto, vocal, coral. Teremos uma celebração especial de domingo de Páscoa. Terá às 6 horas da manhã, pastor? Não. Teremos só às 9h30 e 19h30, os 2 cultos normais com a ministração especial da Páscoa, tá bom? Por falar em Páscoa, nós sabemos que Jesus é o nosso maior abrigo. E hoje esses meninos estão bonitos de gravata, olha como eles ficaram chique e elegante de gravata, estão todos aqui bem organizados. Nós queremos entoar uma canção ao seu coração, que tem por título Meu Abrigo. E significa que Jesus é o seu maior abrigo. Eu não sei o que você tem procurado na sua vida, mas essa noite, através dessa canção, você pode dizer conosco que você encontrou a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Vamos ouvir essa canção. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Jesus, a rocha eterna é abrigo em meio ao temporal. Estarei seguro no Senhor, por onde eu andar. Seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar. Se encontrar sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação.
Noite e dia vou confiar neste abrigo que não vai faltar. Eu não temerei, pois vou estar seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar. Se encontrar sempre que precisar, eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Meu abrigo, se o vento da aflição soprar e o mar então se enfurecer, eu sei que salvo estarei. Abrigo do meu bom Jesus, meu abrigo, sim, Cristo, meu Senhor, rocha contra o mal. Eu sei que em Jesus posso se encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Encontrei. Amém. Só Deus sabe a tremedeira na perna. Para eles é tranquilo, né? Mas para a gente é outro nível de situação. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. E como você pode louvar essa canção é entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Você que já encontrou em Jesus abrigo em meio ao temporal, nada melhor do que você confiar a Ele os seus tesouros. E nós vamos aprender isso essa noite, sobre Mamon, as riquezas. Aprenderemos sobre Deus, quem é o nosso Senhor. E quando você vem aqui à frente devolver, você não vem fazer uma obrigação com o pastor ou com a sua igreja. Você vem dizer a Mamon que ele não tem poder sobre a sua vida. Então, entregue no altar do Senhor sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, aquilo que você quer depositar e aquilo que você entende que é de direito do Senhor receber de volta do seu coração e da sua vida. Feche os seus olhos, pegue o seu dízimo e a sua oferta missionária. Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa vida, apresentamos ao Senhor o nosso coração. E pedimos que o Senhor possa, em nome de Jesus, receber o que vamos entregar no Teu altar. Meu Deus, nós pedimos que essa noite o Senhor seja glorificado com cada mão que entrega. E se porventura existem mãos vazias essa noite, mãos que estão desempregadas, desprovidas, nós pedimos, Senhor, entra com a Tua provisão e com a Tua presença. Assim nós oramos, assim nós pedimos e assim nós chamamos o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti.
declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Nós te entregamos, Deus, tudo que há em nós. Te adoramos com nosso coração. Te adoramos. Oh, estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende tudo que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende tudo que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, de tudo que sou, é teu. Louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende tudo que sou, é teu. Tudo que sou, tudo que sou, é teu. Tudo que sou, é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Te entregamos tudo o que temos. Oh, nos rendemos aos teus pés, Senhor. Seja exaltado para sempre, para todo sempre. O teu nome é grande. Oh, tu és exaltado. Oh, Deus, te adoramos, te adoramos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador.
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A terra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é. Está vivo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
adoramos, Senhor, nós te exaltamos e nós declaramos essa verdade absoluta. Ó morte, onde estás? Porque o Rei ressuscitou, e se Ele vive, vivemos com Ele hoje e para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso. Glória seja ao nome de Jesus, o nosso Senhor, a quem rendemos a nossa vida. Amém. Amém. Você pode se assentar mais uma vez, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo tão precioso. E nós continuamos a nossa conversa que tivemos aí já durante todo o mês passado e entrando para esse mês. Temos apenas mais 2 encontros após esse para encerrarmos essa série de mensagens que tem sido muito instrutiva e de uma certa maneira trazido muitas lições ao nosso coração, porque se trata da condensação de todos os ensinos de Jesus em apenas 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, que é chamado de Sermão da Montanha. Para ficar mais didático, você lembra da nossa estruturação do Sermão da Montanha, desde o capítulo 5 até o 7, que vem nas etapas a ser falado sobre o caráter, a influência, a justiça, a espiritualidade, a ambição, o relacionamento e o compromisso do discípulo de Cristo. Hoje nós vamos ao penúltimo, mas estamos aqui falando sobre o caráter do discípulo, que o resumo nada mais é do que as bem-aventuranças como manifestação da cultura do reino de Deus. Não se trata de algo parecido com o mundo, mas algo totalmente contrário e avesso aos valores dessa terra. Também vimos que a influência do discípulo se diz respeito ao sal e à terra, ou seja, nós precisamos, como discípulos de Cristo, pode passar para mim, por favor, aí, travou? A influência do discípulo sal da terra, que ele tem que, dentro do seu grau de influência, transformar e agir no mundo decadente. O próximo é a justiça do discípulo, que diz respeito a não uma moralidade superficial, nem um apego às tradições, mas aos valores do reino de Deus. Semana passada nós falamos, uma espiritualidade que não busca exposição pública, mas uma intimidade próxima a Jesus Cristo. E hoje nós falaremos sobre esse tema, o quinto, que é a ambição do discípulo. Isso está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 34. E aí eu quero, por gentileza, pedir que você abra a sua Bíblia comigo, ou você pode acompanhar a leitura pelo telão. Mateus capítulo 6, versículo 19, eu quero ler esse trecho bíblico, esse texto que diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu já disse para vocês aqui que, como se trata de o Sermão da Montanha, são 3 capítulos, alguns blocos são grandes. Esse é um daqueles, que nós temos aí cerca de 20 versículos aproximadamente. Para não se tornar cansativo e ser mais didático, eu vou transformar em 2 blocos. O primeiro bloco é esse que eu li com você, que diz respeito às antíteses que Jesus usa para comparar aquela projeção dos discípulos em relação às coisas que eles fazem no mundo, ou como eles lidam com as coisas do mundo. Até aqui, queridos irmãos, Jesus falou com seus discípulos em termos de relacionamento com os religiosos, em termos de relacionamentos com a religião, em termos de relacionamento com Deus ou Pai Celestial. Agora Jesus rompe as fronteiras e ultrapassa as bordas dos relacionamentos pessoais e começa a dizer de como os discípulos lidam com as coisas, como eles se relacionam com os bens, como eles lidam com aquilo que é concreto, não pessoas, mas objetos, coisas, patrimônios, bens, recursos que são oferecidos e estão na face da terra. Jesus então vai agora condensar o seu ensinamento para que os discípulos saibam como é que um discípulo do reino de Cristo lida com as coisas e age com as coisas e usa as coisas. A grande questão é essa.
nós esquecemos muitas vezes que nós amamos as pessoas e usamos as coisas. Infelizmente, a prática ocidental e a prática mais comum e pós-moderna da nossa atitude é amar as coisas e usar as pessoas. Jesus diz, nós não usamos as pessoas, nós não tiramos vantagens delas, nós tiramos vantagem das coisas, e nós precisamos colocar essas coisas ao nosso favor e usar essas coisas como senhores e não como escravos delas. Portanto, Jesus agora vai falar de como os discípulos lidam com o seu dinheiro, como os discípulos lidam com os seus bens materiais, com a ambição própria, egoísta e pessoal de conquistar, de ter e de obter. Termos que são tão comuns para nós hoje na sociedade ocidental. Quando eu falo ocidental, você coloca no mapa do mundo um risco da África ocidental para cá, coloca da Europa para cá, pegando a América do Norte e a América Latina. Isso é um mundo ocidental, um mundo baseado nos valores do consumo. O mundo balizado pelos valores da troca comercial. E Jesus vai dizer, há 2000 anos atrás, como os discípulos de Jesus deveriam se prevenir diante dos bens, das riquezas, das projeções financeiras e das conquistas das coisas terrenais. E se você lembrar o que eu disse para você, o Sermão da Montanha é chamado de um sermão de antíteses e contrastes. Lembra? Eu já disse para você que uma das figuras de linguagem mais fortes quando nós queremos argumentar é usar os contrastes. Eu coloco um semelhante para contrariar a ideia anterior. E Jesus usa isso o tempo todo no Sermão da Montanha. Mas se tem um lugar que ele usa com excelência, e ele usa com absoluta força, é esse trecho de Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 25. Jesus vai dizer as antíteses que compõem, porque a verdade, a vida cristã é uma contrariedade dos bens materiais. A vida cristã é uma contrariedade na lógica do mercado. E essa contrariedade é expressa através dos contrários, ou das figuras de oposição. Vamos ver agora? Eu quero chamar você a atenção para o jogo dos 7 erros. Quero com você agora, olhando para a sua Bíblia, olhando para esse texto, encontrar onde estão condensadas as figuras de oposição que Jesus usa para falar sobre dinheiro e reino de Deus, para falar sobre bens materiais e reino de Deus. Onde estão? Primeiro, tesouros na terra. Qual é o contraste, ou qual é o contrário de tesouros na terra, irmãos? Tesouros no céu, lá estão eles. Vamos ver um próximo, que Jesus vai apresentar para nos dar uma oposição? Vamos lá, o próximo está nos bons, se os seus olhos forem bons, ali no versículo 22. E qual é o contrário de bom? Mal. E seus olhos forem maus. Vamos para o próximo. Seu corpo será cheio de luz, se os seus olhos forem bons, mas se não for, será cheio de trevas, luz e trevas. Tem mais? Tem, com certeza. Pois vai odiar a um e vai, o contrário de odiar, amar. Lá embaixo, vocês não podem se dedicar a um, porque com certeza desprezará o outro. E vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, a mamon, talvez aí na sua tradução. Mamon é a palavra aramaica para dinheiro. Olha só quantos contrastes, irmãos. Jesus, em apenas desses versículos, 6 versículos, ele simplesmente, 5, né, na verdade, ele simplesmente se concentra para falar, há uma contradição lógica de como lidar com o dinheiro. No centro de tudo está o seu tesouro. Isso, passa para mim, por favor. O seu tesouro. Ou seja, Jesus coloca uma linha divisória e vai dizer, aqui está o seu tesouro. Como você lida com ele? Depositando na terra? Jesus, aí vai ficar difícil. Volta para mim, por favor. Isso. Pode deixar essa tela. Passa uma linha divisória e coloca seu tesouro. Aqui está uma linha divisória. Você aplica na terra ou você aplica nos céus? Você está onde a traça e a ferrugem corrompem, ou onde ele está salvaguardado e bem protegido? Jesus está falando sobre tesouro, ou seja, irmãos, na nossa vida diária, em nossas ações, ou nós estamos ajuntando tesouros na terra,
ou nós estamos ajuntando tesouros no céu. Parece que, a princípio, não existe como juntar as duas coisas no mesmo texto. Não dá para eu ser um ajuntador, um colecionador de bens, e ao mesmo tempo ser um colecionador de bênçãos. Não dá ao mesmo tempo de eu ser mandado e motivado por uma mentalidade capitalista e mercadológica, e ao mesmo tempo ser alguém generoso e solidário no reino. Não há como eu ser alguém materialista e individualista, e ao mesmo tempo ser uma pessoa dada para os valores das coisas de Deus. Jesus traça a linha divisória e diz: ou vocês estão nas coisas do céu, ou vocês estão nas coisas na terra. E sabe como é que a gente identifica se a gente está nas coisas do céu ou da terra? Da maneira como a gente lida com o dinheiro. Já parou para pensar nisso? Se você quer conhecer um homem ou uma mulher, é só conhecer como ele lida com o seu dinheiro. Essa é uma frase de efeito dada por muitos pensadores, mas é uma frase que Jesus já colocou no Sermão da Montanha há muito tempo. Se você quer saber a cultura, os valores, as motivações e os princípios de uma pessoa, veja como ela lida com o seu dinheiro. Veja como ela lida com a realidade de aquisição e de possuir. E aí Jesus diz: ou você está juntando tesouro nos céus, ou está juntando tesouro na terra. E eu lhe pergunto essa noite, a todos nós aliás, uma reflexão clara e objetiva: onde estão seus tesouros, meus irmãos? Onde você tem ajuntado tesouros? Nessa semana eu tive a oportunidade de ir em 3 funerais. Triste oportunidade, mas a oportunidade. E cada funeral é uma reflexão. Cada funeral é um pensamento. Cada funeral é um aprendizado. Nós estávamos essa semana com a família Versese aqui, despedindo do seu pai, o Juninho, do seu esposo, a dona Rosa. E nós estávamos ali olhando aquela situação e dizendo como a vida é breve, como a vida é curta. E de repente nós estávamos no cemitério. E lá no cemitério existem túmulos bonitos, túmulos mais feios, túmulos de mármores, túmulos decorados e túmulos apenas no reboco. Mas a verdade é que todos estão no mesmo lugar. Sabe como se chama? Cemitério. No cemitério não tem jardim rebelo. No cemitério não tem gleba palhano. No cemitério não tem edifício ou condomínio fechado. Não existe ecovilas do lago para o defunto. Só existe um terreno, uma tumba a 7 palmos do chão, dentro de uma urna fria, onde tudo se acaba na nossa vida. E o que vai dizer após essa morte é onde ajuntamos os tesouros que tivemos a oportunidade de ajuntar enquanto estivemos vivos. Onde ajuntamos os tesouros. Irmãos, já fiz centenas de funerais e nunca vi um caminhão de mudança parar na frente da capela para dizer: nós viemos para recolher os bens do cadáver. Nunca vi caminhão de mudança em velório. Por quê? Em velório não tem forma de ajuntar os bens que ficaram. Isso não é cultura cristã, irmãos. Jesus diz: nós não ajuntamos tesouros na terra. Nós não estamos aqui para levantar o nosso império. Ajuntar tesouros na terra é cultura egípcia e não cristã. Tivemos a oportunidade de visitar as tumbas dos faraós. E sabe como é que chamam as tumbas dos faraós? Pirâmides. As pirâmides nada mais são do que sepulcros. E por que elas são tão grandes, pastor? Porque aí embaixo, no subsolo da pirâmide, precisa ficar muito bem guardado, sabe o quê? Os tesouros do faraó. O faraó não poderia ser enterrado sem todos os seus objetos e todos os seus pertences. Sabe o que isso incluía? Incluía seus pratos, seus talheres, seus chocalhos quando era criança. Se ele tivesse uma bicicletinha, a bicicleta ia junto, ouro, prata, todos os seus bens materiais iam com ele para a tumba. Porque os egípcios acreditavam que na vida após a morte, haveria o faraó de usar todos os seus objetos no além. Irmãos, quantos egípcios nós temos aqui essa noite? Quanta gente que gostaria de fazer uma pirâmide à sua própria vida. Quanta gente que tem trabalhado para juntar, possuir e ter, para depois não ter com quem distribuir. O Salmo 69, o salmista Davi diz o seguinte, ele diz assim: Senhor, mostra-me a brevidade dos meus dias, mostra-me que os meus dias são como um palmo que se conta, mostra que os meus dias são pequenos, para que eu não ajunte riquezas para não ter para quem deixar. O sábio Salomão disse em Provérbios: Senhor,
Não me dê riqueza demais para que eu não venha me esquecer de Ti. E nem venha me dar pobreza para que eu venha blasfemar contra o Seu nome. Me dê a justa medida. Irmãos, nós somos cristãos, nós não somos egípcios. No nosso funeral, nós não levaremos os bens que possuímos, que perdemos a nossa saúde para ter, que destruímos a família para possuir, que criamos inimizades para obter. Não há possibilidade de levarmos. Um provérbio chinês diz o seguinte: no final do jogo de xadrez, o peão e o rei voltam para a mesma caixa. O peão, a menor peça do xadrez, e o rei, a mais valiosa, voltam para a mesma caixa. Não existe classificação social na vida após a morte. Não existe classificação financeira. Não existe bens e propriedades no além. Não existe escrituras sendo feitas aqui na terra. Não, irmãos. O que existe é o que fizemos enquanto estivermos vivos. Enquanto estivermos vivos, será contado o que fizemos com os tesouros que nos foram confiados. E tesouros para muitos de nós diz respeito ao ouro, prata, cifrões, conta bancária, contra-cheque ou lerite. Mas Jesus parece que não está dizendo nada sobre isso. Ele está falando que tesouros celestiais têm uma outra perspectiva. Então, se você olhar, Jesus faz uma boa pergunta: você é egípcio ou você é cristão? Meu irmão, há quanto tempo nós temos vindo a essa comunidade? Há quanto tempo nós temos vindo a esse lugar? Nós somos egípcios ou somos cristãos? É uma boa pergunta. Maravilhosa, aliás. Pense o tempo, a energia e o esforço que você faz na sua vida diária. Onde ele está concentrado? Em ter um bom relacionamento? Em ter uma família feliz? Em ter uma boa saúde mental, psicológica e física? Quanto tempo você gasta para correr atrás de dinheiro e para possuir? E quanto tempo você investe para ter uma família feliz e uma vida abençoada? É só você olhar. Porque Deus diz: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você quer descobrir quais são as prioridades de um homem e de uma mulher? Veja quanto tempo ele gasta cuidando das coisas do reino e cuidando das suas coisas pessoais. Veja quanto tempo ele ou ela gasta para poder fazer as coisas do mundo e fazer as coisas de Deus. Se bem que essa coisa é ilógica, tá, pessoal? Eu não quero aqui dividir, porque isso não existe na Bíblia. O tempo do mundo e o tempo de Deus. Isso não existe. O tempo é um só, onde eu vivo no mundo glorificando a Deus. Não há como reparti-lo, não há como compartimentalizá-lo. Mas é uma boa pergunta se a gente falar quanto tempo eu gasto em coisas que não são valiosas. Porque onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Aqui uma coisa diferente, né? É aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você não sabe responder, eu também não sei responder essa questão. O meu tesouro está ali porque está o meu coração, ou o meu coração está ali porque está o meu tesouro? Não sei responder. Parece um enigma, mas a verdade é que tesouro e foco estão relacionados. Onde está aquilo que você prioriza, ali o seu coração estará. Seu coração vai se determinar a buscar, você vai se esforçar, você vai se garantir para obter aquilo. Então, uma ótima pergunta para fazer para mim e para você como discípulos de Cristo, porque aliás, irmãos, ainda somos uma igreja cristã, certo? Não é porque somos presbiterianos que nós não temos a ideia de sermos discípulos de Cristo. E não é porque estamos numa igreja em Sertanópolis que a gente não é discípulo de Cristo. A gente ainda é cristão, amém? Amém? Você é cristão? Amém? E uma boa pergunta para nós que somos cristãos é se nós temos voltado os nossos olhos para o tesouro que de fato importa. Porque Deus, na sua palavra, vai nos garantir o seguinte: que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos estiverem em trevas, nós estaremos em trevas. Agora, preste atenção aqui, irmãos. Texto fora de contexto é um perigo. Tem gente que pega o filho, talvez, no celular, vendo um vídeo pornográfico, ou alguém fala a respeito de uma forma de visão sensual, e aí fala, olha, a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, será bom, se os seus olhos forem maus, estará em trevas. Isso não é o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Embora a gente saiba que a sensualidade vem por meio dos olhos. Porém, o que Jesus está dizendo é que os olhos são a janela da alma. Nesse caso, é como você vê as riquezas. É como você admite na sua vida. É como você enxerga
a lei de troca e de consumo. Como você compreende? É isso que Jesus está dizendo. Os olhos serão a maneira de você identificar como você está selecionando e trabalhando os seus tesouros. E quais são eles? Do céu ou da terra. E mais um. Porque se você colocar o seu coração em servir aquele tesouro, você não pode agradar dois senhores. Não há, irmãos, como nós termos uma vida dupla. A gente pode ter 2 empregos, mas nunca 2 senhores. Eu tenho 2 trabalhos. Trabalho aqui na comunidade local, na igreja, também trabalho como professor numa escola. Eu posso ter 2, quem somos propriedade? Porque Jesus vai dizer, ou nós estamos servindo a Deus, ou estamos servindo ao dinheiro. E alguém já disse uma coisa muito interessante, que o bolso do ser humano é a última coisa a se converter. Converte o coração, converte a mente, converte as atitudes, converte o comportamento, mas o bolso é a última coisa a converter. Isso não é verdade. A verdade é que quando convertemos de verdade, até o nosso bolso se converte. É a forma como a gente lida com as finanças, é a forma como a gente lida com os bens materiais. Agora, eu já aprendi uma lição, e eu queria compartilhar com você. Dinheiro não é ruim, irmãos. Quem aqui vai rasgar a nota de 100 agora? Fala, não, eu quero juntar tesouro nos céus. E rasga uma nota de 100. Não, eu quero juntar tesouro nos céus. Agora cancela a viagem que eu ia fazer. Dinheiro é bom, irmãos. Não é ruim. O único problema é quando ele deixa de ser servo e passa a ser senhor. Porque alguém já disse, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Eu quero te lembrar. Se o dinheiro é servo na sua casa e na sua família, as discussões da sua casa geralmente giram em torno de dinheiro. Na mesa do jantar, é de dinheiro que se fala, é de dinheiro que se briga, é sobre contas. Não existe paz no lar, porque tudo que se fala é de dinheiro. A relação com os pais, a relação com os amigos. Quanta gente nós perdemos e se afastaram de nós por amor ao dinheiro, irmãos. Como pastor, a gente faz algumas ações como juiz. A gente senta com a família, depois que um ente querido parte, e aí tem os filhos brigando pela fazenda que ficou. Aí vem um filho e fala assim, não pastor, ele quer ficar com a sede é a parte mais valiosa da fazenda. O outro diz, não pastor, ele quer ficar com os bois, o gado é o que mais tem valor na fazenda. E aquela briga, sabe o que acontece no final da conversa? Geralmente, vão passar vários anos sem olhar um na cara do outro. É só observar empresas que cresceram, que eram empresas familiares, e que os irmãos abriram, e de repente começaram a crescer, e hoje nenhum olha na cara do outro. Sabe o que é isso? Mamon. Mamon desfaz sociedade. Mamon coloca pais contra filhos. Mamon coloca maridos contra esposas. Perceba se a conversa de dinheiro não é o que tem trazido o mais intenso problema para a sua casa e para a sua vida. Então Mamon está reinando, irmãos. Você pode vir à igreja, pode dar o dízimo, pode estar no louvor, mas se você ainda não se rendeu a Deus e Mamon domina seu coração, é a Ele que você oferece sacrifício nesse lugar. Infelizmente. Por isso a forma como nós lidamos é a forma como nós diremos quem é o nosso Senhor. E eu pergunto para você, e responda no seu coração, quantos cultos você perdeu porque não tinha dinheiro? Porque Mamon se levantou contra você e disse, não vai na igreja não. Você não fechou o negócio essa semana. Você viu, você não conseguiu pagar a conta de água. O que você vai fazer na igreja? Dar dinheiro para pastor? O Mamon vai falar no seu coração, não vai na igreja não, porque não está valendo a pena. Você está vendo o fulano prosperando e você só perdendo? Você viu o comércio do fulano abrindo outra porta e você diminuindo uma? Você viu o outro comprando, faturando e comprando mais e você tendo que vender coisas para desfazer-se? Quantas celebrações e quanto tempo com Deus você perdeu porque Mamon falou, você não tem dinheiro suficiente. Agora eu vou no contrário. Quantos cultos, quantas celebrações, quanto tempo com Deus você perdeu porque você tinha dinheiro demais? Eu tenho que cuidar, eu tenho que negociar, eu tenho que conquistar mais, eu tenho que capitalizar, eu tenho que lucrar, eu tenho que fazer. Os dois extremos são Mamon. Não pense, irmãos, que apenas pessoas que são de baixa condição financeira são escravizadas por Mamon. E nem pense que são apenas os ricos. O Mamon, ele é eclético. O Mamon, ele é um cavalheiro. Ele não tem acepção de pessoas.
Ele visita casebres alugados e palácios ornamentados. Não importa, Mamon chega lá para roubar a nossa alegria e tirar a nossa paz. Como eu disse para vocês, aqui estão as antíteses que Cristo quer mostrar, as oposições. O cristão de verdade, se ele está do lado de Mamon, ele está com tesouro na terra, ele está com o corpo em trevas, ele está odiando a Deus e ele está servindo ao dinheiro. Olha só o que Jesus está dizendo. Do outro lado, se o homem ou a mulher serve a Deus com a sua vida e seus bens e seus patrimônios, ele está juntando tesouros no céu, ele está com luz no seu corpo, ele está amando a Deus e servindo ao seu Criador. Olha só que coisa linda. Então eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Eu queria poder te ajudar. E eu queria poder ajudar a mim também, dizendo que existe um caminho intermediário. Não, pastor, eu não estou nem lá e nem cá, eu estou aqui no meio, não. Sabe, às vezes eu sirvo Mamon porque eu sou um cara competitivo e ganancioso. Mas eu sou um cara generoso na igreja, pastor. Eu sou um cara, entendeu, que eu gosto do dinheiro e eu faço algumas coisas para ter mais. E até prejudico minha família para chegar lá. Mas eu também sou uma pessoa, sabe, coerente e generosa com as pessoas, com um coração bom. Eu queria poder te ajudar, meu filho. Mas pelo que Jesus disse aqui, e eu não posso contrariar a palavra dele, que é muito mais forte que a minha, ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Esse caminho intermediário não há. Por isso que Jesus usa o balanço, o sermão e a antítese. O sermão é a própria antítese. E Jesus vai fazer uma comparação aqui entre a previdência e a providência. Jesus faz um pausa, ele deixa as antíteses de lado agora, e vai começar uma nova associação de ideias, mas ele vai trabalhar no ramo da providência. Porque ele vai dizer o seguinte: não é proibido fazer previdência, irmãos. Não é proibido ser planejado. Não é proibido ser coerente em forma de como fazer negócio, como lidar com dinheiro. Não é proibido, irmãos. Tem gente que não se previne. Você acha que você vai viver com um salário mínimo quando se aposentar? Hoje você está bem, está saudável. Ganha R$3.500, R$4.000 por mês fazendo trabalho como autônomo, beleza. E o seu GPS, e o seu INSS, sua contribuição para o INSS? Não, eu não contribuo ainda, pastor, porque quando... E a viúva, como é que vai ficar? Caiu do telhado, caiu da escada, não vai poder trabalhar mais, e aí? Isso aí seria imprevidente, irmãos, você entendeu? A previdência é necessária. Quantos pastores eu vejo que não fizeram o seu projeto de previdência, não fizeram uma previdência privada, não contribuíram no INSS, viveram de aluguel a vida toda, e estão há 85 anos judiando de um rebanho. Já não têm mais condições de saúde para pastorear uma igreja, mas não podem sair do púlpito porque não podem perder o salário. Não fez previdência. Isso é insensatez, isso é insanidade. Jesus não nos chama a loucura, Jesus não chama a gente para rasgar dinheiro, para a gente fazer bobagem. Jesus fala, pode ser previdente, só que tem um grande diferencial. É aqui que eu quero chegar, para você ser coerente. E para eu conseguir ser coerente também na forma como eu lido com a vida e com as coisas dessa terra. Quero lembrar você novamente, meu irmão. Seja previdente, planeje gastos, gaste menos do que você ganha, invista a diferença, ganha pouco, vive com menos do que pode. Tente ser alguém que levante sua condição para não sofrer num mundo onde de fato existem as classificações sociais. Agora, você pode dizer assim, pastor, mas Deus é muito injusto porque tem fome no mundo. Opa, peraí. Cuidado com o que você diz. Porque se existe fome no mundo, não foi Deus que trouxe. Não foi Deus que trouxe. Já eu chego ali, eu só quero que você entenda que quando falamos sobre lidar com bens materiais, não é ser ignorante e nem ser insensato, mas ser previdente, porque Jesus disse, ou melhor, o sábio Salomão disse em Provérbios capítulo 6, vai ter com quem? Quem é que ele disse para a gente aprender? Com a formiga. E o que a formiga faz, irmãos? Ela junta no verão para sobreviver no inverno. Isso é ser previdente. E não é para ser imprevidente, mas eu também tenho que entender que no dia da calamidade, não sou eu quem conduzo minhas contas, não sou eu quem conduzo meus recursos, eu preciso depender da providência. Previdência não extingue a providência. Eu ser uma pessoa controlada, inteligente na forma como eu lido com os recursos, e uma pessoa generosa, não extingue a minha necessidade de pedir a providência de Deus diária, porque sem Ele você nem respiraria, sem Ele você nem comeria. Adianta ter dinheiro e não ter mais condições com a sua garganta de deglutir o alimento? Você pode comer camarão, lagosta, mas se Deus não lhe dá saúde para degustar, de que vale o seu dinheiro?
Pode ter dinheiro para viajar o mundo, mas se você não consegue sair da cama em virtude de uma doença terminal, o que vale o dinheiro? Você está entendendo? Você pode ser previdente, pode fazer a sua poupança, pode preparar o seu futuro, mas irmãos, a gente precisa da providência de Deus, porque sem Ele a gente não vive. Esse é o grande problema. Nossa balança descompensa quando a gente fica muito previdente e esquece da providência. E quando eu esqueço da providência, sabe o que acontece comigo? Aqui chega a questão. É aqui que é o centro, irmãos. Presta atenção aqui, fica aqui comigo, porque até agora eu cheguei aqui para chegar ao centro dessa mensagem que Jesus quer falar. Quando eu me preocupo demais com a previdência, quando eu fico materialista demais, dinheirista demais, quando eu fico lucrativo demais, o que isso vai gerar no meu coração? É agora que Jesus vai começar a explorar. O que vai gerar? Ansiedade. Aqui que está a linha de corte entre ser previdente e ser ansioso. Quer ver? Olha essa frase, que coisa linda. A previdência prudente para o futuro é boa. A previdência prudente para o futuro é boa. A fadiga, o desgaste e a ansiedade que atormenta a gente é que é ruim. Quero agora fazer um exemplo para você entender, e eu vou teatralizar aqui, irmãos. Uma coisa é eu ser um cara previdente, me preparar, me organizar, me abastecer, juntar no verão para passar o inverno, que pode ser minha velhice, ou pode ser os meus dias de amanhã. Uma coisa é ser previdente, descansar na presença de Deus. Outra coisa é eu ser previdente e ficar, meu Deus do céu, eu preciso comprar mais uma casa, eu preciso trocar de carro, não troquei de carro esse ano, eu preciso comprar uma casa na chácara, eu ainda não consegui pagar aquele apartamento na praia, meu Deus do céu, eu preciso pensar nisso aqui, e meus filhos quando é que vão estudar? Eu queria pagar uma folha, eu queria, você está vendo? Tudo muda. Quando eu passo linha da previdência e começo a ir para a minha impaciência que me gera ansiedade. Ansiedade total, absoluta e completa. É o que atormenta a gente. É o que atormenta a nossa vida e o nosso coração. Então o problema com o dinheiro é quando ele se torna o caos da minha ansiedade. E eu quero lhe perguntar essa noite. Qual foi a última vez que você deixou de dormir por causa da ansiedade? Qual foi a última vez que você brigou com a sua esposa, bateu a porta na cara dela e ficou uma noite sem falar com ela por causa de conversa sobre dinheiro? Qual foi a última vez que você se afastou de pessoas que você amava por causa do problema do dinheiro? Que você rompeu uma sociedade? Ou que uma pessoa virou seu inimigo por causa de dinheiro? Talvez a ansiedade esteja próxima e bem perto do seu coração. Meus irmãos, qual é o sentido disso? O sentido disso é o que Jesus vai direcionar os seus discípulos agora. Se Ele fala que eu preciso juntar tesouros nos céus, porque eu dependo da providência dEle na minha vida, aí Ele vai usar a palavrinha portanto. Sabe o que significa portanto? Por isso. É por causa disso que eu expliquei para vocês anteriormente, que eu digo, não fiquem ansiosos, não percam noite de sono, não briguem com pessoas da sua vida, do seu convívio, não fiquem tomando ansiolíticos, não se preocupem, porque seu tesouro está no céu e eu sou o provedor. Faça bem sua parte na terra, seja previdente, não seja amante das riquezas que eu vou proporcionar para você. Sabe por quê? Não fique preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Você precisa vestir, precisa comer, sim. Mas Jesus está dizendo questão de prioridade. Nós não somos um corpo que vive nessa terra, nós somos uma alma que estará eternamente diante de Deus. E aí Ele vai dizer, portanto, observem as aves dos céus. Não é para imitar, é para observar, é para tirar lição delas. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas, vocês estão vendo? O Pai Celestial não é o Pai Celestial dos pardais. O Pai Celestial é o Pai Celestial que nos criou. Vocês não têm mais valor do que um pardal? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque se vocês se preocupam com as roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Olha o adjetivo que Ele traz aos discípulos. E Jesus continua, portanto, diante de tudo isso, dessa instrução, não se
preocupe. Minha irmã, meu irmão, você que veio aqui essa noite, eu quero te dizer, ouça a palavra de Cristo. Não se preocupe. Diga assim comigo: eu não vou me preocupar. Não se preocupe, é o que Cristo está dizendo para você. O que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois são os homens sem Deus que fazem essas coisas, mas o Pai Celestial, está vendo? O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem. Quarta vez, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia a sua própria adversidade. A palavra mal significa adversidade. Meus irmãos, Jesus vai fazer um argumento aqui, uma argumentação de convencimento baseado na comparação. Veja bem, ele pega a ave do céu e o lírio do campo. Ele diz: essas coisas são pequenas? Sim. E o ser humano? O ser humano é a criação, uma coroa da criação de Deus. Se Deus alimenta o menor, Ele não vai cuidar do maior, está vendo? Aí Jesus pega o ser humano e fala da roupa, da bebida e da comida. E aí Jesus fala: o ser humano não é maior que a roupa, a comida e a bebida? Sim. Se Ele cuida do maior, não vai cuidar do menor? Você está entendendo a pirâmide? Se Ele cuida do menor, não vai cuidar do maior. Se não cuida do maior, não vai cuidar do menor. Ou seja, nós estamos bem cuidados, porque nós temos um Pai Celestial. O pardal não tem um Pai Celestial, ele tem um Criador. Os lírios do campo não tem um Pai Celestial, ele tem um Criador. Percebeu? Agora eu quero lhe perguntar, irmãos, quantos de nós essa noite vivemos como órfãos? Você sabe que você tem um Pai Celestial? Porque não parece. Essa correria doida, louca, insana, comprometendo saúde, pessoas, a vida, não parece que você tem um Pai Celestial. O jeito que você deita para dormir já reflete que você não tem um Pai Celestial. Pegue meus filhos e coloque ao lado da minha cama durante a madrugada. Eles não vão me cutucar e vão dizer assim: pai, amanhã tem comida? Ô pai, amanhã a gente vai ter comida na mesa, pai? Ô pai, a gente está protegido aqui em casa? Eles não me acordam de madrugada, né, Aninha? Para perguntar essas coisas. O máximo é: está doendo minha perna, está doendo minha cabeça, eu quero dormir no meio de vocês. Mas eles não perguntam o que terá amanhã, sabe por quê? Porque eles têm um pai. Eles não são órfãos. Eles sabem que eles não têm idade para prover sozinho para si. E nós também não temos, irmãos. Nós temos um Pai Celestial. E se você não confia, você é órfão. Se você não deposita a sua paz nele, de que ele vai prover e vai trazer sustento sobre a sua vida, desculpe dizer, mas você ainda é uma órfã. Está na hora de aceitar o Pai Celestial. Está na hora de andar com ele. E está na hora de diminuir essa intensidade de ansiedade. Porque a ansiedade é a neurose de pessoas que não têm fé. A ansiedade é a neurose de pessoas que deixaram de andar com o Pai Celestial. Neurose desse mundo e dessa cultura que a gente vive, jogando sobre os nossos ombros a responsabilidade de ter mais do que podemos ter, de ser mais do que podemos ser e de fazer mais do que podemos fazer. Eu tive 3 oportunidades lindas na minha vida, e cada uma delas com um aprendizado interessantíssimo. A primeira delas foi subir o rio Paraguai, 4 dias de barco, e chegar até o interior da Bolívia e pregar numa pequena comunidade de bolivianos ribeirinhos. Nessa passagem pelo rio Paraguai, nós parávamos em comunidades ribeirinhas. E o que é uma comunidade ribeirinha? É aquela que mora à margem do rio e se alimenta do rio e vive do rio. Eles não têm acesso à internet, não têm Wi-Fi, não têm antena de televisão. É o rio que eles têm, estão isolados da nossa sociedade tão neurótica e tão doentia. E então, enquanto o nosso barco subia para o nosso destino final, nós parávamos em comunidades, e um ia fazer o atendimento odontológico, outro ia fazer o atendimento médico, e os outros iam fazer brincadeiras com as crianças, e eu ia fazer visitas às famílias. E quando eu chegava nas famílias, puxava uma conversa e perguntava: vocês têm algum pedido de oração? E eu já imaginava: eu quero um tablet, eu quero um iPhone, eu quero uma roupa melhor, eu quero uma casa mais luxuosa, eu quero uma lancha motor 40, com motor 15 não está me levando muito rápido o rio abaixo. Sabe o que eles diziam para mim? Pastor, nós só temos a agradecer. O rio está dando peixe e o rio tem água. Nós não precisamos de mais nada. Falei, amém. Vamos agradecer. Agradeci. À noite era o culto da comunidade. E eu pergunto para vocês, o que pregar? Fala para mim, o que você pregaria para uma comunidade que não tem falta de nada?
que não sente necessidade. Era isso que Jesus queria para a gente. Mas pastor, tem tanta gente passando necessidade no mundo. Tem, sabe por quê? Por causa da má distribuição. Deus criou esse mundo perfeito. O que Ele fez com o pardal e o que Ele fez com o lírio foi dar a eles a condição de sobrevivência. E ao ser humano, quando Ele plantou, todos os recursos naturais que nós temos são para sobrevivência. Sabe qual é o nosso problema? A acumulação. Sabe qual é o nosso problema? A administração ocidental de lucro. 20% de todo mundo tem a riqueza de 80% da população. O homem mais rico do mundo, com a sua riqueza, ele teria a capacidade de extinguir 30% da fome mundial. Ou seja, os recursos estão aí, nós estragamos tudo. E está na hora de a gente começar a descansar o nosso coração e dizer: Pai, me ajude a lidar com os bens e os recursos que o Senhor me deu, a maneira que o Senhor deixou. Pare de correr atrás do dinheiro como louco, pare de fazer dinheiro seu Deus, porque quanto mais você corre atrás dele, mais ele vai correr de você. Enquanto o dinheiro for seu mamão, você dá um passo em direção a ele, ele dá 2 para longe de você. Sabe qual que é o objetivo dele? Te escravizar. Porque ele sabe que se um dia você alcançar, talvez o seu abandone. Mas mamão trabalha de uma maneira muito inteligente. Segunda experiência que eu tive foi visitar uma aldeia Palmari, no interior da floresta amazônica. 3.000 quilômetros de carro, 200 quilômetros de Transbrasiliana, 16 horas de viagem, em virtude dos encalhamentos dos veículos e dos carros enquanto nós viajávamos 200 quilômetros. Depois que chegamos à cidade de Lábrea, a última cidade da Transbrasiliana, pegamos o rio Purus e subimos 16 horas de barco. Chegamos na margem de uma floresta grande, alta, imponente, e andamos mais 1h30 para dentro da floresta para chegarmos à aldeia indígena Palmari. E quando eu cheguei naquele lugar, eu era um dos palestrantes que iriam falar aos índios, aos pastores e líderes indígenas da região. Eu olhei uma mulher com 10 filhos. 10 filhos. Uma criança daquela, com uma diarreia, uma infecção, teria que descer o rio talvez 12 horas, porque a rio abaixo é mais rápido. 12 horas, chegar na cidade de Lábrea, que era sustentada por gerador, pegar uma condução que demoraria de 4 horas, se a estrada estivesse seca, a 3 dias, se a estrada estivesse em caos, com as Scanias paradas. Para chegar na cidade de Porto Velho e receber um pronto atendimento. Já parou para pensar? E você descabelou essa semana, porque a pediatra passou uma injeção de meningite B, uma vacina, que custa R$ 1.500 e você não tem esse orçamento para fazer. Aliás, 80% da população brasileira não tem esse dinheiro para fazer essa vacina, sabia? E aí eu estou lá no meio dessa aldeia com todo esse tipo de gente ao meu lado, eu falo: pregar o quê, irmãos? Falar o quê? Irmãos, vamos glorificar a Deus aqui, o rio está dando peixe, o rio tem água, Deus está provendo a saúde para essas crianças, amém, vamos viver agora a vida. Sabe o que eu percebi? Nós somos uma cidade, somos uma geração, uma sociedade doentia. Talvez o Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo francês, disse uma palavra verdadeira: a sociedade corrompe o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Na verdade eu queria mudar a palavra e parafrasear: o homem nasce bom, mas é a propaganda que o corrompe. É o marketing que o corrompe. Ter, possuir, obter e acabar com a nossa vida em ansiedade e preocupação. É isso. Terceira experiência que eu tive, no interior do Senegal, país africano, visitar 2 aldeias isoladas, que não falavam a minha língua, e pregar nessas 2 aldeias, e olhar para o rosto daqueles africanos sofridos. E enquanto tocavam o atabaque, e enquanto tocavam seus instrumentos, dançavam, pulavam e celebravam, e falavam: Jesus é o Senhor, nós agradecemos, e batiam palmas. E eu disse: meu Deus, eles têm tão pouco, e se eu tivesse esse tão pouco lá no meu país, talvez eu nem estivesse servindo mais a Deus. Porque eu duvido, irmão, se nós tivéssemos o pouco que aquela aldeia de africanos tem, se nós tivéssemos aquele pouco, nós estaríamos na igreja, nem aqui nós estaríamos. No nível de rebeldia, dizendo: Deus tem que prover, irmão, Deus não tem que dar prosperidade para ninguém. Financeira não, porque Deus não tem compromisso com luxo, com conforto e nem com o padrão ocidental de vida, o sonho americano. Porque a globalização atrapalhou tudo, né, irmãos? O sonho americano veio para o Brasil, país de terceiro mundo. Pessoas que lutam para ganhar um salário mínimo, que é de hoje R$
R$87? 78? 98. Onde a conta de água fica 130, a de energia fica 300, o aluguel fica 600, e aí? E sabe o que a gente está fazendo? A gente tem um celular na nossa casa que mostra os youtubers, que mostra o padrão de vida que pessoas que não estão na nossa cultura e nem vivem na nossa cidade, e nós queremos ser igual a eles, e isso gera ansiedade. Isso gera ansiedade. A globalização foi para o nosso celular e nós estamos comprometendo a nossa família, os nossos filhos. Esses dias minha filha falou para mim: pai, você não me dá um iPhone 8? Você está vendo que já faz tempo que ela falou isso, né? Porque já está no 9, no 10, não sei nem qual que está mais. Mas eu disse: o que uma menina de 8 anos vai fazer com um iPhone 8? E por que tem esse iPhone 8? Porque ela viu o youtuber. Porque ela viu o mundo americano, o sonho americano, o American Dream, chegando. E dizendo: isso sim que é vida, daqui a pouco é o tênis. Daqui a pouco é a roupa. Daqui a pouco é o boné. Você percebeu como as coisas mudaram? Até o seu filho, a sua filha ter celular, qualquer tênis era tênis. Qualquer roupa era roupa. E qualquer material escolar era material escolar para ir na escola, não era? Agora não, tem que ser da Hello Kitty. Agora tem que ser do Authentic Games. Tem que ser da My Little Pony. E todos esses demais aí. Não pode ser qualquer material, tem que ser aquele que o youtuber mostrou para mim. Antes você chegava pro seu filho e dava presente para ele, e presente era presente. Hoje ele vê a tia Flá fazendo todos os presentes lá no YouTube e vai mostrando: olha, esse assim faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Aí você vai falar pro seu filho: filho, qual é que você quer de presente? Ele não sabe nem escolher de tanto presente que ela já viu no YouTube. Antes a gente falava pro nosso pai, eu só quero uma coisa, Mudou, gente. O homem nasce bom, de alguma forma, na sua forma de lidar. Mas é a propaganda e o marketing que o corrompe. A gente está se destruindo porque nós estamos vivendo no mundo da propaganda. E estamos vivendo cada vez mais ansiosos para dar para os nossos filhos o que eles não podem ter. Quantos de vocês aqui não estão dormindo porque quer dar ao filho um padrão que ele não pode ter? Filho precisa ouvir não, irmãos. É tão difícil fazer isso. Essa semana eu tive uma conversa muito séria. Sentei na cama, na beiradinha da cama e falei: por que você está triste desse jeito? É porque eu não posso fazer nada. Eu falei: se você ficar triste, bater a porta e bater o pé, toda vez que você ouvir um não, você vai quebrar o seu pé e vai quebrar todas as portas da vida. Porque a vida vai lhe dar muitos nãos. Irmãos, nós não estamos mais falando não para os nossos filhos. Nós não estamos mais falando não para a próxima geração. E sabe o que nós estamos gerando neles? Ansiedade. Ansiedade. Antes a gente ficava ansioso com o boleto, cartão de crédito. Hoje tem crianças de 7 anos ansiosas porque não consegue comprar o brinquedo que viu na internet. Nós estamos acabando com a cultura. Nós estamos deixando mamão visitar nossos filhos. Não é não. Eu não preciso pular de padrão para dar aos meus filhos felicidade e alegria. Eu posso dar felicidade e alegria onde eu estou. Eu não preciso servir mais a mamão. Meus irmãos, isso é muito sério. Jesus fala: não fiquem ansiosos, não estejam ansiosos, porque não foi assim que eu criei vocês. Não foi para isso que eu plantei vocês nessa terra. E então eu gostaria de concluir com você. Se todas essas coisas me trazem preocupação, eu preciso entender que a ambição do discípulo não é ganância. Eu posso querer. A ambição é intencionalidade, é desejo, é motivo para agir, é ambição. Ganância é ter e nunca se satisfazer. Você trocou de carro agora, mas você viu que o outro amigo comprou um melhor. Isso é ganância. Você tem um tanto aqui agora, mas você está se matando para ter um outro tanto lá. Isso é ganância. A ambição é o desejo de crescer. Ganância não. Ganância é o desejo de se autodestruir com uma fome feroz que nunca se satisfaz no seu interior. E então, se o discípulo pode ter a ambição, e eu quero dizer para você, você pode ter ambição sim, você tem que descobrir que existem 2 tipos de ambição. A ambição falsa e a ambição mundana. E a ambição cristã, que é a ambição verdadeira. Vamos ver? A ambição falsa e mundana, primeiro, ela é uma ambição, passa para mim por favor, a ambição inútil e improdutiva para o discípulo. Rapidamente, irmãos, o que é que o texto que você leu comigo diz? Qual de vocês, se ficar ansioso, poderá aumentar o quê? 1 centímetro a sua altura? Não consegue, irmãos. A ansiedade é improdutiva, ela não gera nada. Ela não vai trazer nada de bom para você, aliás, só vai trazer o que é ruim. Sabe por quê? Olha lá. Produz apenas ansiedade e inquietação.
e ansiedade incompatível com a fé cristã. Deixa eu dar um exemplo para você. Amanhã, segunda-feira, você tem um boleto para pagar e você não tem o dinheiro, certo? Tudo bem? Isso acontece, irmãos, com todo mundo. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Amanhã você não terá o dinheiro e hoje você não vai dormir porque você não tem o dinheiro. O que resolveu? O que resolveu? Os seus filhos no futuro podem não ter condição de estudar numa universidade particular. Tá bom? No futuro. Pode ser que no futuro eles tenham condição e você nem saiba disso. 99,99,99,7% das nossas preocupações nunca acontecem. E a gente só sofre por antecipação e acaba com a nossa vida e a nossa fé. Sabe por quê? Porque a ansiedade e fé não caminham junto. A ansiedade e fé, uma anula a outra. Olha o que Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejam ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, necessidades, por meio da oração, da súplica e da ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente, coração e mente em Cristo Jesus. E tudo que é perfeito, bom, agradável, se tem uma boa fama, se algum louvor existe e seja verdadeiro, pense nisso. Irmão, está na hora de pensar de novo. Pense nas coisas do reino. Pense e reflita novamente que você não tem motivo para ficar ansioso. Essa ambição é falsa e mundana, porque a ansiedade vai desencaminhar seu coração e a fé em Cristo Jesus. E a ambição cristã e verdadeira, como é que ela se estrutura? Primeiro, ela busca o reino de Deus. O reino de Deus é antídoto para a ansiedade, sabia? Eu nunca vi uma pessoa que busca o reino de Deus verdadeiramente e perde a noite de sono porque não conseguiu resolver um problema que nem chegou ainda. O reino de Deus é a glória de Deus. Enquanto mais você se preocupa com a glória de Deus, menos as coisas do mundo fazem diferença. Justiça de Deus, reino de Deus é diferente de justiça. A justiça significa, sabe o quê? Mostrar a evidência de quem é Jesus na vida das pessoas. E por fim, as demais coisas serão acrescentadas. Quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente, por favor. Nós vamos participar da mesa do Senhor, mas antes eu queria te fazer uma proposta. Que tal hoje você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus para que as outras coisas sejam acrescentadas? Eu quero fazer uma proposta para você. Essa semana, você gastar mais tempo com Deus do que tempo com as coisas. Gastar mais tempo com a sua família do que tempo com o seu dinheiro. Eu quero fazer uma proposta para você tentar inverter a pirâmide essa semana. Gastar 80% do seu tempo nas coisas que realmente valem a pena e são verdadeiras. E deixar os 20% daquelas coisas que tomam seu tempo e infelizmente são atrasos na sua vida e a gente não consegue anulá-las por completo. Eu quero te desafiar a fazer a oração do Pai Nosso, porque só quem sabe que o Pai é nosso sabe da provisão. E busca primeiro o reino do Pai e depois vai pedir o pão nosso. A gente está invertendo, irmãos. A gente está pedindo primeiro o pão para depois buscar o Pai. Não, a gente busca o Pai para depois pedir o pão. Eu queria desafiar você essa semana a pedir ao Pai, a buscar ao Pai, a glorificar o Pai. E deixa o pão vir depois, porque Ele não vai deixar os seus filhos sem o pão. E eu não vou permitir que isso aconteça com os meus. E se eu que sou mau, diz Lucas capítulo 11, versículo 13, se eu que sou mau consigo dar boas coisas aos meus pequenos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que cuida de pardal e de lírio, não vai dar boas coisas a você. Em nome de Jesus, tire essa ansiedade do seu coração. Acalme o seu coração. Durma de novo. Se livre das medicações que foram geradas pela sua mente e não pelo seu biológico. Não tem nenhum problema com medicações para o biológico, mas tem coisas que você pode controlar aqui quando você decide. Seja feita a tua vontade e depois me dá o pão. É assim que é o caminho. É assim que deve ser a nossa oração. Vamos colocar em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos enquanto os presbíteros se posicionam aqui à frente. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse comigo. Tenho motivos para estar ansioso. Tenho motivos para não dormir essa noite. Tenho motivos para ficar pensando que o meu futuro não existirá. Tenho motivos, irmãos. Olha a ave do céu. Com seus olhos fechados, contemple os lírios dos campos. Deus cuida deles. Deus vai cuidar de você. Enquanto nós cantamos essa canção, nós estaremos ministrando a ceia do Senhor, que diz: eu vou descansar, pois já entreguei o meu amanhã na mão de Deus. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído,
Ele tomou o pão e o partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, o cálice ele tomou e disse: tomem todos esse cálice, é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam disso em memória de mim. Meu irmão e minha irmã, você é chamado para participar do pão e do sangue, do cálice. O pão e o vinho são os dois elementos de subsistência. Ao participar essa noite, descanse o seu coração na presença de Deus. Ao participar, entregue sua vida no altar de Deus. Ao comer do pão e do beber do cálice, saiba que o seu amanhã está nas mãos de Deus que você confia. Você não é órfã, você não é órfão. Você tem um Pai Celestial em nome de Jesus. Pai, ao tomarmos esse alimento, que o Senhor alimente a nossa fé, a nossa esperança. Hoje é dia de acabar com essa ansiedade terrível. Hoje é o dia de acabar com essa mentira de Mamon. Hoje é o dia de celebrar a sua provisão em nossas vidas previdentes, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, nós vamos posicionar os nossos presbíteros e você pode participar do pão e do cálice. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída.
cantar juntos isso, vamos colocar em pé. A minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Você pode levantar suas mãos e dizer: Eu vou descansar, Senhor, em nome de Jesus, já entreguei meu amanhã. Senhor, nós queremos entregar nosso amanhã. Chega de tumulto, chega de brigas e contendas baseadas em mamon. Nós vamos descansar em Jesus. Nós servimos a Jesus e não a mamon. Nós declaramos essa noite que nós estamos na sua dependência e nós estamos diante do seu altar, Pai. Sairemos para uma semana alegre, feliz e abençoada, porque nossa ansiedade foi embora, porque entregamos o seu altar. Nós não servimos a mamon, nós adoramos a Jesus. E então, Senhor, dá-nos essa paz que só o Senhor pode trazer, e que essa noite possamos dormir, deitar e pegar no sono, na certeza de que só o Senhor nos faz repousar em segurança. Não importa o quanto de dinheiro que temos, ou do quanto de dinheiro que não temos, deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo possam estar sobre a sua vida hoje e para sempre, enchendo-te de paz e liberando sobre ele a palavra da bênção e da graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma semana de paz, em nome de Jesus.